Demorou, mas eu consegui realizar um sonho aqui. Eu vou conversar com ela, que é endocrinologista, vai tirar todas as nossas dúvidas, Anas e Marias. Prestem muita atenção, porque não é todo dia que a gente tem esse privilégio de conversar com essa endocrinologista. Doutora Laura Ferrari, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu é quem agradeço, é uma honra, viu? Obrigada. E um prazer estar na sua companhia. Que bacana! Bom, de cara a gente já tem uma dúvida assim sobre a sua especialidade. Exatamente o que é que se trata dentro da endocrinologia? Então, eu sou endocrinologista e metabologista. Ah, legal. Eu vou tratar todas as doenças ou os transtornos que envolvem hormônios produzidos dentro das glândulas do corpo. Tem glândulas que produzem substâncias que atuam fora do organismo, por exemplo, a glândula de suor. Esse tipo de glândula não é objeto do nosso estudo. Então, são as glândulas que produzem os hormônios que atuam dentro do organismo. Então, vamos falar. Acho que a primeira delas, que todo mundo lembra do endocrinologista, é o diabetes, que é um transtorno da glândula pancreática, do pâncreas. Aí temos os transtornos de tireoide, os transtornos de paratireoide, que a gente só conhece a tireoide, né? É verdade, quero saber disso. Então, paratireoide são glândulas posicionadas, são em número de 4, nos 4 polos da tireoide, 2 polos superiores e 2 polos inferiores, por isso o nome paratireoide, e produz um hormônio que se chama PTH, que é muito importante, que controla o metabolismo do cálcio. Então, hoje em dia a gente fala tanto de cálcio, vitamina D, osteoporose com o envelhecimento da população, e uma coisa que a gente sempre tem que pensar é em transtorno de paratireoide, em paciente com fratura, paciente com osteoporose. Então, isso também é abordado pelo endocrinologista. Então, a gente trata a osteoporose, que também é uma coisa que poucos sabem que é da nossa alçada. Né? E não só mulher, homem também. Homem também. Dificilmente o homem tem osteoporose. Tá. Geralmente é uma doença ligada à mulher. Quando o homem tem osteoporose, aí que a gente tem que se aprofundar e descobrir o porquê que se instalou essa doença neles. Então, ficar bem atento. Muito interessante, e você falando um pouquinho de uma forma bem generalizada da tua especialidade, talvez a gente comece a entender por que alguns pacientes têm aí facilidade para emagrecer, já vamos entrar nesse ponto, e outros que não têm essa facilidade para emagrecer. O que é que você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Isso, aí a gente fala metabologia, a gente estuda o metabolismo do paciente também. Tem sempre aquela pergunta, eu tenho hipotiroidismo e por isso eu engordei. Há alguns anos até teve o jogador Ronaldo Fenômeno, que atribuiu o ganho de peso ao hipotiroidismo. Sim, existem casos de ganho de peso relacionados a transtornos das glândulas, como o hipotiroidismo. E existem casos em que a pessoa tem a genética para ter obesidade. A gente fala assim, quando um dos pais é obeso, o filho tem 50% de chance de ser obeso. Quando ambos os pais são, o indivíduo tem 70% de chance de ser obeso. Então, é muito importante que se saiba que a obesidade é uma doença, tem um CID, uma classificação internacional, é tratado pelo endocrinologista, que vai primeiro entender se tem algo causando essa obesidade, além da genética, além de tomar medicações, porque tem medicamentos. Hoje em dia muita gente toma medicação do psiquiatra, que às vezes gera um ganho de peso, né? O nosso estilo de vida. Então, obesidade não tem a ver com falta de caráter, com falta de vontade. É uma doença que a gente trata com muito carinho e a fundo. Olha, tá? Esse ponto que você tocou muda todo o parâmetro assim que a gente tem e a visão que a gente tem, porque você falou muito bem. Você comentou que a impressão que se tem é que a pessoa não é caprichosa com ela, que a autoestima não está boa. Com certeza. Né? E olhar com essa... ter essa visão da saúde desse paciente muda tudo.
E aí as Anas e Marias começam a pensar assim, é verdade, né? Por mais que eu me esforce. E aí vem aquela coisa que eu quero pontuar muito. O brasileiro tem mania de se promover saúde, se automedicar, e eu gostaria muito que você colocasse a sua visão em cima do correto, do que seria interessante para um paciente ter uma vida saudável, porque na minha opinião fica muito mais barato para o cliente procurar um profissional e se cuidar do que na verdade acabar se aventurando, ouvindo dizer que a vizinha fez um procedimento e a pessoa quer também. Com certeza, Ana, eu acho assim, se você tem acesso a um médico e a uma equipe multidisciplinar, né? Porque é super bacana o educador físico, claro, a nutricionista, o fisioterapeuta, todo mundo te ajudando. Caso você tenha esse acesso, e hoje em dia a gente sabe que muita gente tem, ainda bem, né? Você deve procurar, porque a gente vai conseguir te ajudar de uma forma melhor. Então, por exemplo, o metabolismo lento, né? Tem um exame que você pode fazer que chama bioimpedância. Ele vai avaliar qual que é a sua taxa metabólica basal. Então, por exemplo, 1.100 calorias, meu metabolismo. Então, se eu fizer uma dieta de 1.500, eu não vou emagrecer. Esse exame, ele me diz quanto eu tenho de massa muscular, quanto eu tenho de massa gorda. Se eu preciso fazer musculação, se eu preciso fazer aeróbico. Tem muita gente hoje em dia que toma vários suplementos, sim, sendo que eles já têm uma boa massa muscular, então fica perdendo dinheiro, talvez até trazendo prejuízos para a sua saúde, porque não sabe como é a constituição do seu organismo. A maioria das pessoas que estão acima do peso tem uma boa massa muscular. Então, não precisariam de ficar usando vários suplementos. Sim. Né? Uhum. Às vezes, eu tenho uma amiga nutricionista que fala, a minha função maior é ensinar como ela pode comer de forma que ela não precise de nenhum suplemento. É claro que existem as exceções, mas eu acho tão legal isso, quando a pessoa consegue se alimentar de tal forma que ela não precise de suplementar. Exato. Né? E esse ponto é muito interessante, porque nós vivemos em uma era onde as pessoas seguem formadores de opinião de rede social. Sim. Certo? Sim. E é muito interessante conversar com uma médica endocrinologista para que a gente entenda de que não é bobagem a gente buscar saúde para a gente ter o resultado de beleza. Sim. Muito pelo contrário, é o caminho. Exatamente. Né? Então, e não sacrificar a saúde em nome da beleza. Principalmente. Né? É o caminho inverso, como você disse. Exatamente, porque não estou julgando os profissionais que fazem os seus trabalhos de divulgação e tal, desses suplementos e etc. Os hormônios, que é outro assunto também. Nossa, que virou uma moda, infelizmente. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu estou dando um alerta, né, de uma pessoa experiente, uma pessoa que eu tenho certeza absoluta que tem bastante a agregar e principalmente aprendendo com você de uma forma diferenciada, né? Agora, é interessante que dentro da endocrinologia, que a gente remete muito ao emagrecimento para pacientes, tá? Sim, não para você, que tem o geral. É interessante demais porque vem assim, primeira coisa que passa na cliente no paciente, vou até a endocrinologista porque ela vai fazer alguns exames e eu vou sair de lá com algumas receitinhas e eu vou emagrecer e tal e tal. É tão amplo, né? Não tem nada a ver de sair dali do teu consultório com uma listinha de produtos ou então até de como que eu vou me alimentar e vou emagrecer. É muito mais complexo que isso, né? Ah, com certeza. Eu gosto muito de tratar obesidade, sobrepeso, transtornos de alimentação. Então, assim, eu faço com muita paixão, gosto muito do que eu faço. Eu falo que eu sou privilegiada, porque eu acho que quando você trabalha com o que você gosta, já é a maior sorte que você tem no mundo. Então, o paciente vai chegar, vai ser examinado. Primeiro, assim, o paciente tem que ser examinado.
assim, segundo a minha concepção de medicina. Claro. Tem que ser avaliada a pressão, eu meço a altura, eu peso, eu ausculto o coração, eu vejo a frequência cardíaca, eu ponho a mão no paciente, Isso. né? Não sei se a gente pode falar assim Opa, hoje com em certeza dia. absoluta. Mas você tem que examinar o paciente, desde a hora que ele entra no consultório, o modo como ele anda, o modo como ele se veste, o modo como ele fala, o modo como ele se deita na maca, porque tudo isso faz parte, né, de um contexto. Você já percebe pelo modo como ele se cuida, se ele tá com a saúde mental boa ou não. Às vezes, por trás desse ganho de peso ou dessa perda de peso, né? Porque a gente também tem Tem o contrário. Isso. Tem um transtorno, uma depressão, ou um senhor que está envelhecido e está começando uma demência. Então, tudo isso você tem que avaliar. E aí você pede os exames, faz a bioimpedância quando possível, vê se tem indicação de suplementos, porque tem suplementos ótimos, não sou contra, prescrevo quando há indicação, eles podem sim ajudar muito. Converse sobre a dieta dentro da realidade de cada um, claro. Entendeu? E a gente sempre tenta falar que assim, a comida do brasileiro é tão saudável, né? O arroz, o feijão, a carninha, a salada, as né? frutas nos intervalos, nossa, não é? Né? A gente, assim, faz a dieta mediterrânea que todo mundo fala, que é a dieta mais saudável, longeva, pelo menos fazia. Isso sempre foi muito bem. Quando os hábitos dos brasileiros começaram a mudar, é que aí houve esse ganho de peso na população, né? E aí, esse ponto é interessantíssimo, porque na América do Norte veio para cá o junk food. Isso. Que a gente sabe que é aquela comida rápida, aquela comida que vai fazer uma saciedade, mas não vai te dar saúde nenhuma. Sim. E é impressionante como a nossa população a cada ano vem engordando. Sim. Muito, e é, como você disse, é uma doença. E eu observo que você fala muito da psique do paciente. Eu observo que não tem como você dissociar o problema emocional desse paciente para o problema que ele isso vem através da impulsão pela comida, isso vem através é uma resposta, né, do porquê que o brasileiro está ficando cada vez mais obeso. Com certeza. E você trabalha então o emocional desse paciente também. A gente fala que tem os diferentes tipos de comer. Tá. Então eu preciso saber por que esse paciente está acima do peso. É um comer emocional? É um paciente beliscador? É um paciente que acorda à noite para se alimentar? É um paciente que se alimenta de forma adequada, mas exagera no tamanho do prato? Ou é um paciente que faz uma refeição por dia? Então esses diferentes tipos de comer é que ditam o tratamento, entendi, né? Um norte para onde você vai seguir. E hoje a gente tem, você estava falando das medicações. Ainda bem, nós temos uma diversa gama de medicamentos que tratam esses diferentes tipos de comer, que podem ser usados isoladamente ou associadamente, sempre com uma orientação nutricional, né? Com uma orientação para o exercício físico. E aí a gente orienta a procurar os profissionais que ajudam nisso, que sempre é importante, como eu disse, a equipe multidisciplinar. Exato. Então, fazer a tríade, né? Dieta, exercício, medicamento. Um não exclui o outro, um só ajuda, né? Cada vez que eu converso com vocês, médicos, eu fico dentro dessa tríade. Realmente é encantador isso. Doutora, você falando um pouquinho de outras glândulas, vamos falar da glândula que mais, ao meu ver, porque eu tenho esse problema, da tireoide, né? É impressionante. Em 92 eu tive um hipertireoidismo. Durante 9 meses eu tratei, fiquei quase 10, 15 anos sem nada. De repente, como diz minha terapeuta, engoli muito sapo e veio o hipotireoidismo. Tá vendo como as emoções mandam no corpo, né? Viu? Com certeza, não é? sim. Eu falo sempre isso mesmo. Então, eu observo, principalmente as mulheres, aí você vai me dizer que é uma doença que tem acometido cada ano mais as mulheres têm tido hipotireoidismo. O que é isso? Por quê? O que está acontecendo, doutora?
Então, a glândula tireoide é uma glândula em forma de borboleta que existe aqui na região cervical do pescoço e que produz os hormônios que comandam o nosso metabolismo. É como se fosse nosso combustível. Então, quando a gente produz esse hormônio em excesso, que é o caso do hipertireoidismo, a gente fica tudo a mais. Então, tudo acelerado, né? Exatamente. Metaboliza tudo. Isso, emagrece, não dorme, a frequência cardíaca aumenta. Eu fazia assim, gente. Exatamente. Meu coração em repouso, doutora, era 130. É desse jeito. Você fica a mais. A mais, tá. Quando essa glândula não produz todo o hormônio que deveria, é o hipotireoidismo. Então, daí você fica tudo a menos. Sonolento, ganho de peso, coração bate mais devagar, tá? Ambas as doenças têm tratamento, né? O hipotireoidismo é muito mais comum. A gente fala que a maior causa é uma doença autoimune, ou seja, você produz anticorpos contra a sua própria tireoide, que aí tem o nome de doença de Hashimoto. E o sexo feminino é, na maioria das vezes, o sexo mais acometido. Eu acho que a gente pode dizer até 90%, 90-10%. De proporção homem e mulher. Sim. Não, desculpa, 90. Mulher. 10 mulher-homem. Exato. Então, assim, por isso que hoje em dia a gente tem tantos diagnósticos. Porque as mulheres vivem mais, porque temos mais acesso aos exames, né? Exato. Então a mulher vai ao ginecologista, se ela não passa no endócrino, ele vai pedir provavelmente um exame da função tiroidiana, que é o TSH. E aí encaminha para o endócrino para tratar. E aí tem os problemas também com os nódulos. Porque o hipo e o hipertireoidismo são problemas na função da tireoide. Quem detecta é o exame de sangue. Agora, existem os casos em que você tem nódulos na tireoide e esses nódulos podem vir a ser maligno, então tem o câncer de tireoide também. Tá? E aí você detecta pelo ultrassom. Muito interessante isso. Doutora, já que nós estávamos falando sobre hipotireoidismo, principalmente mulheres, agora eu tenho certeza que você também quer saber. Vamos falar um pouquinho sobre a menopausa. E as mulheres nesse período? Então, a endocrinologia trata das gônadas. Gônadas são os ovários nas mulheres, os testículos nos homens e a produção dessas glândulas. Então, a mulher, ela chega uma época da vida que ela diminui a produção de óvulos, né? E vai chegar um dia que ela vai parar de produzir esses óvulos. Um ano após a última menstruação, que geralmente acontece por volta dos 50 anos, a gente tem a menopausa. Sim. Então você para de produzir o estradiol. E aí você deixa de ter todos os benefícios que o estradiol te proporcionava. Que são eles? A cinturinha. Por que o homem não tem cintura e a mulher tem? Porque o homem não tem estrógeno, né? Então você começa a acumular gordura na região da cintura. Os ossos, que eram mais fortes na presença do estrógeno, começam a perder sua densidade, então você pode desenvolver osteoporose. Os calores, né, que as mulheres experimentam antes da última menstruação. Antes da última menstruação, a gente fala que tem a síndrome do climatério. Sim. E ela pode começar essa síndrome, os sintomas dessa síndrome, 5 anos antes da menopausa. É um absurdo, né? Sim. Mas... Então, mulheres super novas, de 40 e poucos anos, já podem estar experimentando os sintomas da síndrome do climatério, como insônia, labilidade emocional. Então, um dia tá super bem, outro dia tá chorosa, pode ter uma irritabilidade, tá? Ganho de peso. Ressecamento vaginal e ressecamento da pele, o cabelo começa a ficar muito diferente, a pele começa a ficar muito diferente. Acho que você deve observar muito isso nas suas clientes, certeza, né? Com certeza. Principalmente a queda do colágeno, a gente observa que há uma diminuição importante, uma queda livre nesse período. Exatamente. Queda livre Vamos lá, gente, vamos levantar isso aí. Vamos fazer alguma coisa? Isso aí. A irregularidade menstrual, então a mulher, às vezes ela menstrua 2 vezes ao mês, às vezes ela fica 4 meses sem menstruar. Por quê? Porque o ovário já está entrando em falência. Quando o ovário vai entrando em falência, tem um hormônio que se chama FSH, que a gente produz numa glândula da cabeça, que é a hipófise. Ele manda nos ovários. Estrógeno abaixando, a FSH sobe. Então, a mulher começa a ter os calores. Os calores são o resultado do aumento desse FSH. E tem como tratar. Então, você procura o seu endocrinologista, porque ele vai pedir esse hormônio FSH
vai avaliar sua reserva ovariana e você não precisa estar na menopausa, que por definição é há 1 ano sem menstruar, para começar o tratamento, né? Você se trata antes de entrar na menopausa, de forma segura. A gente tem medicamentos maravilhosos hoje no mercado, como eu te disse, como a gente tem para obesidade hoje em dia, tem as canetinhas, que são maravilhosas, tem os hormônios que a gente usa para menopausa, que não aumentam o risco de ter um câncer, um risco de ter um evento cardiovascular. Claro que você vai ao seu médico, ele vai avaliar tudo isso, ele vai saber o seu histórico e ele vai te indicar a melhor coisa. Que tem gel, tem comprimidinho vaginal, tem adesivo, então tem várias formas. Tem anticoncepcionais que você pode usar com segurança hoje, que são diferentes dos anticoncepcionais antigos. Pode tratar, por exemplo, tô ganhando peso, pode ser usado em conjunto com essa reposição hormonal ovariana, as canetinhas que hoje estão na mídia, né? Que são remédios maravilhosos quando bem indicados, como você disse, né? Então hoje a gente tem muito recurso. Não existe por que uma mulher ficar sofrendo com sintomas da menopausa e da síndrome do climatério. Você tem toda a razão, e inclusive a gente percebe, a gente sabe que o mundo está envelhecendo. Sim. Nós sabemos que a gente, depois da menopausa, nós vamos ter aí uns 30, 40 anos e tem que viver com qualidade de vida. Os 50 são os novos 30? Exato. É isso? Então eu tô com 33, 34, 35, 36. Excelente. Doutora, você atende crianças? Eu atendo, eu adoro atender crianças. O meu avô é pediatra, então eu acho que eu herdei um pouquinho isso dele, porque as crianças têm vários transtornos endócrinos. Tem criança que tem hipotireoidismo. Olha só. Sim, como a gente falou dos transtornos de tireoide. Inclusive, o hipotireoidismo congênito, o bebê nasce com hipotireoidismo, é detectado no teste do pezinho. Meu Deus, então... eu juro que, na minha opinião, assim, como paciente de hipotireoidismo, eu realmente, quando eu brinquei, que engoli muito sapo, tal, foi uma época da minha vida muito focada nisso, nesse emocional meio abalado. Eu falei, realmente, eu engoli muito sapo e eu acabei matando a minha... Olha o pensamento da não médica. Acabei matando a minha própria tireoide, né? Mas eu nunca tinha ouvido falar de um bebê, tem por o exemplo. hipotireoidismo congênito. Tem crianças que desenvolvem o hipotireoidismo. Tem crianças com hipertireoidismo também. Aí tem as crianças que têm problema em crescer, então a gente tem o hormônio do crescimento, que a gente pode auxiliar no crescimento de uma criança que está abaixo e que tem algum transtorno relacionado a esse hormônio do crescimento. Tudo com segurança, sabe? Então hoje tem as crianças que têm puberdade precoce. Olha que pena. Meninas que começam a se desenvolver muito cedo e com isso menstruam muito cedo, porque a menstruação, num desenvolvimento assim de livro, que a gente fala, que segue o livro, é o último evento da puberdade. Claro. Então, a mãe nota que a menina está começando a se desenvolver, a gente bloqueia antes dela menstruar. Para protelar um pouquinho. Isso. Tem a ver a altura desse paciente, se essa criança vai crescer muito ou não após a menstruação, ou isso é dito popular? Tem a ver. Se você bloqueia a puberdade, você pode fazer com que essa criança cresça mais. E tem a questão da psicossocial, né? Uma criança menstruar muito cedo ou um menino entrar na puberdade muito cedo pode ter consequências, além da altura final menor. Mas uma consequência, por exemplo, de uma menina com uma gravidez precoce, né? Olha que dramático isso. Sim, muito, muito sério. Então, puberdade precoce, transtornos de crescimento, transtornos de tireoide e diabetes tipo 1, né? Que o diabetes a gente ia conversar a respeito. Existem vários tipos de diabetes. Os dois mais frequentes, o diabetes tipo 1, que ocorre em crianças e adolescentes que deixam de produzir a insulina por um ataque autoimune, igual você teve um ataque autoimune na sua tireoide, eles têm contra o pâncreas. E aí deixam de produzir insulina, então são crianças e adolescentes que desde o início do tratamento têm que usar insulina. Infelizmente, não há uma forma como prevenir esse tipo de diabetes, mas hoje em dia a gente tem muitos recursos para tratar. Então a gente tem
o aparelho que mede o diabetes sem furar o dedinho, que já é um grande avanço, sim, né? Principalmente para criança. Que a gente não tinha até há 5 anos, 6 anos atrás, né? Então é muito importante, imagina. A gente tem as insulinas que duram o dia inteiro, a gente tem as canetinhas e as agulhas, temos as bombas de insulina, então tem uma ampla gama de auxílio a essa criança que tem diabetes tipo 1, né? Até um dia a gente fala, um dia provavelmente virá a cura. Hoje não existe, Puxa vida, né? Mas existem tecnologias aliadas ao tratamento. Porque tem criancinha, eu tenho paciente que desenvolveu com 1 ano e 10 meses. Nossa, que Sim, isso, muito novinho, muito novinho. Doutora, ai meu Deus, tanta coisa pra gente conversar. Infelizmente o tempo voa. Sim. Eu gostaria muito de ter o privilégio de conversar com você um dia só sobre diabetes. Sim, vamos conversar, porque tem o é? diabetes tipo 2 dos adultos, que é super prevalente, tem a ver com obesidade, com sedentarismo, e cada ano aumenta mais. Não é? E Sim. uma dúvida que eu quero tirar, pra gente fechar aqui. Tem uma droga recente para diabetes que ao invés do insulino dependente uma vez por semana tá chegando no mercado? Ou é informação de internet isso aí que eu tive? Para o diabetes tipo 1, deve chegar, e para o diabetes tipo 2 que usa insulina, porque o diabetes tipo 2, a princípio, ele não precisa de insulina. Tá. Mas com o decorrer dos anos, esse pâncreas pode se exaurir e ele pode vir a precisar. Tá. Então existem pacientes com diabetes tipo 2 que vão precisar de insulina um dia ou já precisam. Ano que vem deve chegar ao Brasil uma insulina semanal. Então ela já foi certinho. Ela já foi aprovada pela Anvisa e tem a questão de precificação. Tá. E aí provavelmente ano que vem chega. E tem para o diabetes tipo 2 as canetinhas que a gente conhece muito para tratamento de perda de peso, a princípio foram desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2. Então já existem no mercado esse tratamento semanal para o diabetes tipo 2 através das canetas. Que temos uma já no mercado semanal, em junho deve chegar a concorrente, são medicamentos fantásticos que dão controle do diabetes no paciente tipo 2 que tem produção de insulina e ajudam a perder peso. Tá vendo? Então, a princípio elas foram desenvolvidas para tratar diabetes tipo 2. Entendi. A gente viu que como efeito colateral dava perda de peso e daí... Aí virou uma onda nacional. E elas hoje têm em bula, são medicações para tratar a perda de peso também. Elas têm em bula diabetes tipo 2 e perda de peso. Então já tem uma no mercado que é semanal, em junho deve chegar a segunda. E a insulina semanal, que aí seria mais para indicação do diabetes tipo 1 ou para o diabetes tipo 2 num grau mais avançado que não produz insulina, semanal, deve chegar no que vem. Nossa, esse assunto, ó, dá outro programa só sobre esse lado da diabetes que realmente abriu uma porta aí para o emagrecimento, que virou uma febre nacional e que realmente somente você, como médica endocrinologista, pode nos ajudar a responder e principalmente alertar as Anas e Marias para terem saúde, porque todo mundo quer saber de ficar bonito, elegante, só que é a saúde, hein? Saúde em primeiríssimo lugar, tá bom? Doutora, com certeza. Super obrigada e até uma próxima. Eu é quem agradeço, foi um prazer, viu? Obrigada, até já.